Você já se sentiu perdido, que está sempre apagando incêndio na consultoria ambiental, tentando responder cliente, fazer um relatório, fazer visita a campo, agenda, e no final do dia nada realmente acontece? Passou uma avalanche em cima de você e você se sente que não foi tão produtivo? Às vezes acontece e é normal, mas será que todo dia isso é normal? Porque você pode ser que não tenha um método de organização e realmente pensado para você, para sua consultoria ambiental. E hoje eu vim mostrar para você o meu planner estratégico, porque realmente eu vi que funciona. Lá no início, quando a gente estava iniciando a consultoria ambiental, acordava e vamos à luta e fazer o que tem que ser feito. Mas sempre me gerava muita ansiedade mesmo. E eu percebi que tendo um método de organização estratégica do dia a dia, da semana a semana, pode mudar a sua rotina, tanto dando mais foco, mais clareza e tendo mais resultados, com aquela sensação de dever cumprido. E aí, então, se você é da consultoria ambiental, quer ter mais liberdade e previsibilidade do seu negócio, fique até o final do vídeo e hoje eu tenho um bônus bem legal. Eu vou lembrar de fazer vocês, curtem esse vídeo, compartilhem, se inscrevem no canal para ir dizer para mim, Paula, tá bem relevante esse conteúdo, gostei. Sem delongas, porque um planner pode ajudar você na consultoria ambiental? A vida de um consultor ambiental ela é muito dinâmica e técnica. É aí que a gente aprende a ser técnico e executar, mas sempre falta a questão do método. E aí, sem organização semanal, você vai perder prazos de licenças ambientais, vai esquecer etapas importantes de projetos que você está em andamento, vai esquecer muitas vezes de agendar alguma visita técnica com um cliente, trabalhar sem a clareza das suas metas, até mesmo para conseguir escalar o seu negócio. E se você tem um planner bem feito, bem ajustado, ele vai te ajudar a ter a visualização dos teus projetos, qual é o progresso dos teus projetos, em que etapa você está, se ele está no início, ele está esperando o cliente te mandar alguns documentos, se você está já aguardando o protocolo com um órgão ambiental. Você vai conseguir criar uma rotina operacional inteligente, que é onde você vai ter o dia da semana para quando prospectar, para quando atender o cliente, quando fazer relatórios, quando fazer projetos, quando você vai ter teu tempo para estudar e se atualizar e até mesmo para descansar. E é simples e fato, quem não planeja a sua semana vai virar funcionário do caos. Será que isso já não está acontecendo com você? Eu tenho horário para tudo. Falando de mim, eu tenho horário para tudo. Eu tenho horário para acordar, a hora para ler, a hora para tomar café, a hora para brincar com meu cachorro, a hora para vir aqui estudar, a hora para vir aqui falar com vocês, a hora que eu tenho que gerar relatórios, que eu tenho que falar com o cliente. Então, parece que no final do dia você tem aquela meta de dever cumprido. Eu fiz prospecções, não deu certo, mas você precisa fazer, você precisa sempre ter a escadinha do dia, 1% todo dia. E aí como funciona esse planner na gestão ambiental para você consultor? Eu não consigo mostrar o meu planner aqui na tela agora, nesse exato momento, porque eu tenho ele aqui, O meu planner, eu imprimi ele, fiz ele num modelo de post mesmo, em que tem de segunda a domingo com o que tem para fazer, o que é importante, o que eu posso colocar aqui de relevante para mim não esquecer. Então, todos os dias da semana eu tenho um checklist padrão. Aí eu vou explicar alguns pontos que eu tenho, que eu acho muito relevantes, que funcionam para mim e eu acredito que pode funcionar para você também. Bom, sexta-feira é o dia de fazer a agenda da próxima semana. Então, fica a dica. Eu sempre gosto de iniciar minha semana já programada. Então, hoje, sexta-feira, que é o dia que eu tô gravando para vocês, é o dia em que eu vou fazer a minha agenda semanal da próxima semana, de segunda a sexta-feira.
Claro que acontecem imprevistos, isso é natural, mas a gente tem que saber lidar com esses imprevistos. Então, pode ter aquele remanejamento de algum cliente, de alguma tarefa, de alguma visita, mas você já consegue ter a visualização da segunda-feira do que você vai ter que fazer. Então, o que consta nessa agenda? É a agenda de clientes, aonde que eu vou fazer a visitas a campo, que tipo de checklist, o que eu vou precisar observar nesses clientes, se tem algumas pendências, se tem alguns relatórios que nós precisamos avaliar, as reuniões, que e-mails que ficaram pendentes dessa semana e eu posso responder semana que vem, as licenças ambientais que estão com condicionantes em dia, condicionantes a vencer, condicionantes a protocolar, renovações que precisam ser realizadas e até mesmo entregas de documentos para clientes, para novos clientes, para o órgão ambiental. Então, tudo isso precisa estar nesse escopo de checklist da semana no meu planner. E o que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Esse é um planejamento de metas da semana, em que eu não abro mão de executar. E aí, dentro desse planejamento de metas, eu gosto de colocar uma meta comercial, uma meta técnica e uma meta estratégica. Eu vou abrir elas para vocês. O que seria essa meta comercial? É que nos dias em que eu não tenho campo, em que eu não vou fazer visita com o cliente, eu vou realizar uma prospecção, ok? Ou já vou pensar naquela prospecção que eu fiz em telefone, nos métodos de prospecção que a gente conversa aí nos outros vídeos e até mesmo dentro do meu curso de plano de crescimento para o consultor ambiental, a gente tem algumas técnicas. Aí pode ser que ela entre no escopo de uma agenda de visita naquela semana, conforme vai a programação com o cliente. Então, uma meta comercial, ela deve existir na semana da prospecção. A outra meta é uma meta técnica, em que você tem prazo e um bom prazo para execução de tarefas ali, de projetos ambientais. Mas sempre a meta de uma da semana tem que ser conclusiva, pelo menos uma. E até a meta estratégica é aquelas melhorias que você pode estar mostrando para o teu cliente, em que você observou, então você vai ter aquela meta estratégica. Outra meta estratégica é as mesmas do marketing digital, em que está muito evoluído, então é uma meta estratégica que eu coloco no Instagram, no YouTube, né, no blog, no nosso site, em que a gente ajuda a ter esse crescimento, essa divulgação do nosso trabalho. Então, essas 3 metas, elas também precisam estar dentro do escopo do checklist semanal. E muitas vezes, como eu comentei lá no início do vídeo, que eu tenho hora para tudo, eu gosto de agendar as minhas atividades em bloco nesse planner. Por exemplo, hoje na sexta-feira, na parte da manhã, eu tenho aqui, eu até tô, né, não consigo mostrar para vocês, mas eu tenho aqui, ó, YouTube, tá? Que é fazer esse vídeo para vocês. Então, na sexta-feira, na parte da manhã, eu tiro o meu dia para conseguir fazer o roteiro que eu já tenho em cabeça, já tenho às vezes roteirizado, e gravo e edito para subir para vocês. É no mínimo 1 ou 2 vídeos na semana. E aí tem as outras metas de Instagram, bem como na parte da tarde tem todo outro cronograma que é manter a agenda para a próxima semana e alguns clientes que ainda ficaram faltando para protocolos de licenciamento, alguns relatórios de visita técnica. Então, tudo tem horário e é interessante a gente começar a fazer assim para que conseguimos agilizar isso, separar os momentos, em qual é o teu momento de prospecção, qual é o teu momento de marketing, qual é o teu momento técnico para trabalhar em alguns afazeres mais técnicos, porque todos esses nichos e subnichos, eles dependem muito da nossa concentração, e se a gente não está bem concentrado, nada vai sair bem feito. E aí, minha sugestão da sexta, né? Na sexta-feira eu libero um espaço para fazer a revisão semanal. Então, a revisão semanal é o checklist com todos os clientes, de todas as pendências que foram
feitas, do que foi já executado, que já não precisa mais, o que funcionou, o que pode se melhorar, o que nós temos que manter para as próximas semanas. Então também é muito importante ter esse espacinho na agenda para revisão semanal. Porque vejam bem, não adianta só a gente trabalhar e ficar ali naquele círculo vicioso de trabalho, casa. A gente precisa ter estratégia. Eu preciso começar, e isso precisa começar já na sexta-feira da semana, e não só na segunda, na terça, para que você consiga ter clareza do seu negócio, do que você tem que executar e o que você pode até mesmo melhorar para escalar essa consultoria ambiental. E aí, falando sobre esse crescimento, como usar o planner para crescer na consultoria ambiental? Bom, vejam bem, o plano, ele identifica os gargalos do nosso dia a dia, ele corrige rápido, porque você tem tudo desenhado na tua semana. Então, ele vai ajudar você a prever com antecipação algumas vagas, alguns novos clientes, você passou naquela região, você vai anotar e vai poder ir lá fazer uma visita. Então o planner ele te ajuda a dar uma clareza de manter a constância nas redes sociais, nas propostas que você tem que fazer lá das metas, nas entregas dos estudos, na conversa com o seu cliente. Porque vejam que um consultor ambiental desorganizado, ele vai perder cliente, porque ele não vai ter essa conversa com o atual cliente ou até mesmo conseguir prever uma prospecção futura. Então, o consultor precisa estar sempre planejado, não só técnico, você entende? E aí, você gostou do vídeo? Você gostou da minha técnica de trabalho do dia a dia? Como é um planner estratégico e totalmente simples? Então, se você quer esse planner exclusivo, que eu tenho ele em PDF para você também poder imprimir e escrever diariamente nele, que eu dou só para os meus alunos, comenta aqui embaixo, quero planner, que eu te mando o link. Ativar o sininho e se inscreve no canal, que toda semana eu venho aqui dar um oizinho com estratégias do meu dia a dia que você pode implementar aí na sua consultoria ambiental.